Você já parou para pensar que aquela dor de cabeça recorrente que você sente, aquela gripe que sempre volta nos momentos mais importantes, ou mesmo aquele problema de saúde que parece nunca ter fim, podem estar tentando te dizer alguma coisa? E se eu te falasse que muitas das nossas doenças não são apenas azar ou genética, mas sim mensagens do nosso inconsciente tentando nos proteger, nos alertar ou até mesmo até nos dar aquilo que não conseguimos pedir de forma consciente. Muitas vezes essas dinâmicas vêm de padrões familiares transgeracionais e pode se tornar algo difícil da gente ver assim tão diretamente. Uma coisa eu preciso deixar claro para você. Eu não estou aqui negando causas físicas reais. Estou adicionando uma camada de compreensão ao que você está sentindo. Eu sei, parece estranho à primeira vista, mas calma, não estou dizendo que você está inventando a sua doença ou que é tudo psicológico. O que vamos explorar aqui hoje é muito mais profundo e fascinante. Vamos falar sobre a utilidade inconsciente das doenças, um conceito revolucionário que pode revolucionar completamente a forma como você enxerga a sua saúde e principalmente os seus padrões que se repetem. No final do século XIX, Sigmund Freud e Joseph Breuer fizeram uma descoberta impressionante. Pacientes com paralisia, dores crônicas e sintomas físicos inexplicáveis melhoravam quando conseguiam acessar e expressar emoções reprimidas. Eles chamaram isso de conversão histérica, quando algo que não pode ser dito em palavras se converte em sintomas físicos. Mas aqui está o ponto crucial. O sintoma, ele não era apenas um problema, ele tinha uma função. Ele protegia a pessoa de algo ainda mais doloroso. Eu vou dar um exemplo para você entender a profundidade dessa situação. Imagine você, uma mulher, no século XIX, um cenário típico de mulheres que estavam presas em casamentos insuportáveis, mas sem nenhuma possibilidade social de sair dessa situação. De repente, ela desenvolve uma paralisia nas pernas. Conscientemente, isso parece terrível, mas inconscientemente, a paralisia a liberta da obrigação de cumprir certos deveres conjugais. Traz atenção e cuidado para que ela não recebia e ainda isenta ela de qualquer culpa social. O corpo encontrou uma saída quando a mente não tinha escolhas. Hoje, mais de 100 anos depois, isso ainda acontece, só que de formas diferentes, adaptadas ao nosso tempo. E por que alguns problemas nunca vão embora? Você já se perguntou por que aquele mesmo problema de saúde volta sempre? Porque, mesmo fazendo um tratamento, algo persiste. A teoria da permissão, desenvolvida por um pensador contemporâneo como Elton Euler, traz uma pergunta que é revolucionária. Por que eu preciso, permito e prefiro ter esse problema? Parece loucura, não é? Mas vamos aprofundar. Na psicologia analítica, desenvolvida por Carl Gustav Jung,
trabalhamos com a integração de conteúdos que estão inconscientes, pois a doença ela pode ser a sombra ou o seu lado não integrado tentando falar. Já para a abordagem psicanalítica de Freud, todo problema persiste na nossa vida, todo esse problema que persiste na nossa vida, ele está servindo alguma utilidade inconsciente. E essa utilidade, ela pode ser para aproximar pessoas. A doença, ela traz atenção e o cuidado que você não consegue pedir quando está saudável. Ela faz familiares se aproximarem, amigos ligarem, parceiros demonstrarem preocupação. Por exemplo, só quando estou doente, meu marido para de trabalhar e fica comigo. Uma outra utilidade que a doença é afastar pessoas ou situações. Então, a doença, nesse caso, ela justifica ausências sem culpa. Te protege de demandas que você não quer cumprir, mas não sabe recusar. Por exemplo, a minha enxaqueca me tira de reuniões familiares que me drenam emocionalmente. Uma outra utilidade das doenças seria punir. Punir a si mesmo ou punir aos outros. A autopunição inconsciente, por culpas não processadas, ela faz com que outros sintam remorsos ou culpa. Por exemplo, se eu ficar doente, vão ver o quanto eu me exijo demais, sendo uma mensagem direta para quem cobra aquela pessoa. Uma outra utilidade inconsciente da doença seria proteger de mudanças assustadoras. A doença, ela também mantém você aí na sua zona de conforto. Ela faz com que você evite riscos de crescimento ou mudanças de carreira, novos relacionamentos. Por exemplo, como que eu vou mudar de emprego se eu tenho essas condições de saúde? Agora, existe uma outra questão que você precisa observar, que é a importância do timing, ou seja, quando aquele sintoma aparece. Fazendo o recorte do tempo aqui. E se você olhar para a sua vida e perceber sintomas e padrões de comportamentos que são recorrentes, além de olhar para o que você está vendo ou sentindo, olha para quando isso acontece. Ou seja, acontece sempre antes de eventos importantes. Acontece quando você está prestes a alcançar algo grande. Ou no momento de decisões que são cruciais. Esse timing, esse tempo onde as coisas, os fatos, os acontecimentos acontecem, se dão, ele não é um simples acaso. Eles revelam a função inconsciente do sintoma. Agora, vamos saber se você está preso ou presa em padrões repetitivos. Observe essa construção que eu vou fazer aqui com você e vá considerando aí na sua vida um pouco do que eu vou trazer. Você sente que padrões emocionais te aprisionam? Você quer mudar de carreira ou crescer, mas algo está sempre te bloqueando? Você sente que há mais esperando por você na vida, mas não consegue alcançar sozinho? Está cansado de repetir as mesmas situações em relacionamentos, trabalhos ou na sua própria saúde? Você deseja vínculos mais saudáveis, uma vida com mais autonomia emocional? Então, eu vou te passar algumas perguntas que são muito poderosas para que você consiga olhar
sobre isso que você quer alcançar, mas tem algo te impedindo de alcançar. Então, vamos passar a observar aqui para que essas perguntas trabalhem aí no seu inconsciente e para que despertem novas compreensões para você sair aqui desse vídeo com muitas percepções e muita vontade de colocar em prática. Então, quando você olha para uma situação na sua vida específica e que você não consegue dar um bom andamento para ela, se você se perguntasse, o que eu ganho tendo esse problema? E observe que esse ganho, ele é inconsciente, porque você pode encontrar aí alguma resposta que te assuste. Entenda que conscientemente a gente não quer nem o nosso mal e nem o mal de ninguém. Mas o nosso inconsciente, ele tem um modo de operar, ele tem camadas que realmente a gente desconhece. Então, o que você ganha com esse problema? Seja sincero, sincera, honesto e honesta com você mesmo. O que eu evito ao ter esse problema? Que responsabilidades ou decisões difíceis esse problema me isenta de tomar? Que atenção ou cuidado recebo quando estou doente e que não recebo quando estou bem? O que eu precisaria enfrentar se esse problema acabasse amanhã? Se ele desaparecesse completamente da minha vida, o que eu precisaria enfrentar? Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma das minhas analisandas, que foi um caso que me deixou muito intrigada e muito feliz pelo desfecho, pois ela conseguiu fazer um contato com o que estava se passando. Foi honesta e sincera consigo e conseguiu realmente avançar muito na sua vida. Então, essa moça, ela tinha ali por volta dos seus 42 anos de idade, era uma mulher executiva, mas vivia com dores lombares crônicas há mais ou menos 8 anos. Essa dor a acompanhava. Ela já estava em processo de tratamento, ela já tinha feito exames, fisioterapias, pilates, e nada resolvia de fato aquela questão. Quando a gente começou a analisar essa dor, a utilidade dessa dor, numa camada mais profunda, a gente percebeu que a dor obrigava ela a dizer não, principalmente para algumas viagens de trabalhos que eram exaustivas. Era esse time, era onde essa dor ficava mais forte, mais intensa. Ela simplesmente percebeu que a dor era a única forma em que ela se permitia se descansar sem culpa. Ela, no fundo, temia que essa dor a impedia de enfrentar uma certa insatisfação profissional que estava se arrastando há muitos anos, como um plano de fundo. A dor, no final das contas, protegia essa mulher de ter que fazer escolhas difíceis sobre a sua carreira. Então, quando ela começou a trabalhar na via oposta, começou a dar voz para esses incômodos, começou a olhar para eles de frente e principalmente para o lugar para onde eles estavam levando, ela começou a ter um pouco mais de tranquilidade para descansar. Ela começou a estabelecer mais limites no trabalho, de modo que ela conseguia executar suas tarefas de maneira mais saudável e sim uma vida e uma rotina também mais saudável. E começou a considerar no futuro fazer uma transição de carreira. Então parece mágica, mas realmente as dores começaram a ceder, porque ela também estava conseguindo olhar para além do sintoma. Então, que a história dessa mulher possa servir aí para te inspirar, possa servir
para que você consiga observar melhor o que se passa aí na sua vida. Hipócrates, o pai da medicina, disse há mais ou menos 2000 anos atrás uma frase que é muito emblemática. Antes de curar alguém, pergunte se essa pessoa está disposta a abandonar aquilo que a deixou doente. Então, essa frase é muito profunda, porque ela reconhece algo fundamental. A doença, ela pode estar servindo a uma necessidade genuína que não está sendo atendida de forma saudável. E aqui eu quero frisar com você que a necessidade, ela é verdadeira, ela é genuína, mas não estão conseguindo de fato dar atenção ao que o corpo, as suas emoções estão te pedindo. E aqui não se trata de culpar-se, isso aqui é muito importante você perceber. Isso que a gente está destrinchando é um movimento do inconsciente. Em outros vídeos eu falo um pouco mais sobre esse tal inconsciente, mas aqui o que eu quero que você perceba é que você não escolheu conscientemente ficar doente. Isso aconteceu nas camadas mais profundas aí do seu psiquismo, onde os nossos mecanismos de proteção mais antigos estão atuando, e isso é inerente à nossa condição humana. E eu estou convidando você para trazer à luz para esses mecanismos que são inconscientes, que você possa compreender aí a linguagem do seu corpo e que você possa buscar formas mais saudáveis de atender essas necessidades. Então, quando você compreende seus padrões, você sai dessa repetição automática e ganha clareza sobre esse lugar que está aí te aprisionando. Isso permite você agir com mais consciência, fazendo escolhas diferentes e finalmente caminhar numa direção que realmente vai favorecer o seu desenvolvimento enquanto ser humano. Então, o que a gente viu aqui nesse vídeo de hoje é o quanto que o nosso corpo ele fala quando a mente não pode. Então nós vemos desde Freud, os sintomas físicos podem sim expressar conflitos emocionais não resolvidos. Então vimos também que toda doença que é persistente, ela tem uma utilidade inconsciente. Ela aproxima, afasta, protege ou pune alguém. O timing do sintoma revela a sua função. Vimos também que quando você adoece é tão importante quanto o que você está sentindo, o sintoma que você tem. Então, reconhecer esses padrões é libertador. A consciência quebra o ciclo da repetição. A consciência e a ação, fazer o que precisa ser feito. Aqui não estamos falando de culpa, e sim compreensão. Você não escolheu isso conscientemente, mas pode escolher fazer diferente a partir daqui. Então, que você compreenda que a doença ela não é uma inimiga, ela sim é uma mensageira. E como toda mensagem, ela perde a razão de existir quando é ouvida, quando é compreendida e quando é integrada. Quando você desenvolve autonomia emocional para reconhecer os seus padrões, estabelecer limites saudáveis, atender suas necessidades de forma consciente, o corpo não precisa mais gritar através dos sintomas.